Começando mais uma edição do Torcida Podcast. Eu já nem sei mais pra vocês se é quarta, quinta ou terceira temporada, que a gente vai gravando por temporada do Torcida Podcast. Eu acredito que, pelas minhas contas, essa vai ser a quarta temporada. Inclusive, se você não conhecia o canal, tá chegando agora, é muito importante, se inscreva para que esse podcast continue e ele deixe de acontecer por temporadas. Se você se inscreve, ele se torna frequente, ele ganha engajamento e a gente consegue fazer com que ele se torne realmente um podcast frequente e não por temporadas. Um Torcida Podcast diferente hoje, por quê? Porque hoje eu tenho um amigo na bancada. Quando a gente tem um amigo na bancada, a conversa é mais legal porque é uma conversa mais solta. É um torcedor do São Paulo, é um doutor Rafael Placeres, mais conhecido entre nós, amigos, como Viana. Brotherzaço do futebol de segunda. Futebol de segunda, futebol dos radialistas e artistas, né? Não, e pra você ver como eu caí de balão lá, né? Não tenho nada de artista e nada de jogador também. Ó, vamos lá, Viana. Doutor Rafael. Doutor Rafael, pediatra. Lá tem o Marcelo Marrom, comediante. É o quê? O Marcelo Marrom, comediante. Comediante. É um dos caras que tá lá no futebol de segunda. Que diz? Tá lá o Tatola e o Ângelo e o Denis do Quem Não Faz Toma. Sim. O Perrengue agora na Band, Perrengue. né? Também tá por lá o Vavo, ele é Da Fresno. da banda Fresno. Da banda Fresno. Da banda Fresno. Então tem uma galera de rádio que tá por lá fora. Pô, tem um Frank que trabalha com a gente na Energia 97. Então uma galera de rádio que tá. Tem mais gente de rádio que tá Vaguinho. lá. Vaguinho. O Wagner Rocha, o Vaguinho, hoje ele é da Metropolitana. Ele já foi coordenador artístico de algumas rádios. Eu não sei nem se você sabe. Né? O Vaguinho, ele é lá da Essência do Pânico. Não sabia. Você não sabia? Não sabia. Eu sei que ele tem uma participação de rádio, assim, de muitos anos. Ele era locutor, ele trabalhava na PAN, ele chegou a fazer um personagem muito conhecido no Pânico na época, que era o Dr. Teobaldo. Professor Teobaldo. Professor Teobaldo. Era o Vaguinho que fazia. Mentira. Exatamente. Wagner Rocha, Vaguinho, nosso ponta direita da pelada de segunda. Caraca. Foi um cara que integrou não, ele não foi integrante do Pânico, mas ele era parceirão, ele tava na PAN, então ele fazia várias coisas com os caras. Que da hora, vou até dar uma pesquisada depois, Vaguinho, não sabia dessa. Vaguinho é parte da história. Mil e uma utilidades. Mil e uma utilidades. Baita locutor, assim, voz padrão na metrô. Sim. Ele é inconfundível. Exatamente. Você tá passando na rádio, você ouve. Diz que tem um menino, acho que o nome dele é Caio alguma coisa, que faz a voz do Vaguinho idêntico ao Vaguinho. Na própria rádio ou não? Não, acho que ele é do interior de São Paulo. E eu já tinha visto alguma coisa dele, outro dia eu tava conversando com alguém que a gente fala, pô, o Vaguinho, ele é inconfundível. Sim, Uma sim. das vozes... Tem vozes no rádio que são inconfundíveis. Sim. Tipo, o Vaguinho, o Domênico Gato, o Emílio Surita, são vozes que falam, não, o Sombra, tem caras que falam, não, essa voz é característica do cara. Sim. O Vaguinho é um desses caras. Caraca, não sabia dessa. Que da hora. Doutor Viana, pediatra. Pediatra. O pediatra cuida do pequeno e da pequena criança até quantos anos? Do pequeno até os 18 anos de idade. Então tem muito... Quiçá dos amigos, né? Que Chega lá com 20 anos, ó, tem como cuidar. A gente faz isso de vez em quando. no privado, né? A gente faz isso de vez em quando. Aí não Mas, tem ó, como. eu devo até me justificar aqui pra quem tá assistindo a gente, ouvindo até, porque eu dei um passo muito importante ao consultar meu filho e minha filha com o Viana por WhatsApp, porque anteriormente eu consultava com o Google Inteligência Artificial e eu medicava. Aí quando eu percebi que eu podia matar meus filhos, eu acho que deixa eu conversar com o Viana e começar a fazer por WhatsApp. Nossa. Começar a levar... Não, eu sou um avanço na sua vida, então. Há muito, você não tem noção. E você sabe que saiu recentemente um artigo mostrando que 80% de falha na inteligência artificial no meio da pediatria. Porque a criança é muito difícil você conseguir captar o que está acontecendo. Imagina um bebê. O adulto te dá o que tá acontecendo. O adulto consegue te dar, ó, tô sentindo dor aqui, tá acontecendo. Tô atento, a criança não. Verbaliza com a maior tranquilidade, né? E você consegue entender quando tá verbalizando errado, acho que é pela sua experiência. A gente não. Caraca, 80% de erro. Exatamente. Então, para você ver que dentro, não que a inteligência artificial ela veio para ficar, aliás, tem vários ferramentas, né, positivas para a área da medicina, não tem como, só que dentro da área da pediatria ainda, por incrível que pareça, tem esse grande bloqueio que é justamente porque você lida com uma situação que a criança não sabe explicar direito, os bebês ainda mais difícil ainda, né? Porque não fala. Então, para você ver o quanto que tem... E eu até brinco falando, né? Quando a gente vai falar sobre dengue, covid, influenza, aí você vai olhar todos os sintomas, eles são todos muito parecidos. Aí você fala, e aí, qual que é qual?
Caraca. Então, para você ver o quanto que é difícil Complexo, assim, no né? dia a dia. Você viu que na China tem? A gente já vai falar de futebol, pra quem joga. Cadê o torcida? A gente vai falar de futebol, a gente vai falar de São Paulo, que é o time do Viana, e a gente vai falar, inclusive, sobre adolescentes, que são a base do futebol. E temos um pediatra, que eu tenho algumas dúvidas também com você sobre isso. Mas você viu que tem um hospital na China que tá trabalhando praticamente 100% com inteligência artificial e robôs? Caramba, Eu não. achei isso bizarro. Não. Eu achei, porque eu não levaria de forma alguma. Ah, Bernardo, você é arcaico, mas de forma alguma. Cara, Eu acho olha, eu tava no. Vou dar um off aqui, hein? Tava numa conversa de bastidores aqui. Eu falei que talvez eu tô com mais com medo dos médicos humanos do que dos robôs. Dos Viu? robôs. É. Tem muito médico humano que Hoje em come dia, bola, pela né? preparação, né? Dizendo assim mais diretamente. Porque abriram muitos cursos, né? E assim a gente sabe, morando no nosso país, né? O quanto que a fiscalização, essas coisas, acaba que. O quanto a fiscalização deixa passar muita coisa. É. E o quanto o brasileiro gosta do jeitinho, né? E a gente tá falando de saúde, né? Não estamos. A gente tá falando de uma coisa que, aos olhos, né? Praticamente assim, da sociedade, não é aquela coisa que você vê todo mundo fazendo campanha, não sei o quê, blá blá blá, na hora da política, levantando bandeira. Nada, Não, vai, não é. corre solto. Corre solto. Então, Brasil. assim, é só conhecendo mesmo na luta diária lá que você vai conseguir entender Que essa medo. vida fora do glamour, assim, da Que medo. medicina. Dá medo. Você atende em consultório particular ou consultório hospital público? Eu trabalho com consultório particular e trabalho no braço da linha governamental do Einstein. Então, hoje eu estou dentro do Einstein, mas trabalhando numa AMA, onde que eles fazem o gerenciamento dessa unidade. Caraca. Então, eu estou dentro do SUS também. Então você- Apesar dentro de uma área de uma empresa privada, eu estou dentro do SUS na realidade, né? Porque aí são parcerias de gerenciamento que eles fazem, só que aí o grande desafio é esse trabalho junto com a prefeitura no dia a dia, né? Então aí Aí o SUS é aí ele que o tem bicho muitas pega. coisas positivas, mas do ponto de vista assim Estrutural. algumas coisas ficam em falta. E, assim, a gente até fala de saúde no Brasil e tem muito que melhorar, principalmente para quem é, para a população que é mais carente, né? Você falou que pô, um braço do SUS, mas na pandemia se virou como pôde, né? Sim. Comparando com outros países, deu show. O problema não foi o SUS em si, era a população que se dividiu e aí foi cada um por si, deixaram de ouvir muito a área médica. Eu não tô nem politizando, viu? Mas é um fato. Em alguns momentos, durante a pandemia, no desespero, não justifica, mas eu entendo quem desesperou na época. Algumas pessoas deixaram de ouvir médicos e aí isso também prejudicou um pouco todo o andamento da coisa. Mas o SUS fez o que pôde. Sim, não, assim, o que eu até gosto de falar sobre isso é que quem trabalha na área da saúde, com o público em geral, na verdade, e você sabe disso porque você é um comunicador, você lida com isso no teu dia a dia. Primeira vez que me chamam de comunicador, Viana, obrigado. Você não liga se é um preto, um branco, se é judeu, se é da Grécia, quem é que tá lá no teu programa, quem tá no teu stand-up. Você não tá ligando para isso. Desde que a pessoa esteja lá para se divertir, você vai entreter, né? Toda Vou entregar essa o questão, produto que você vai entregar o produto. Então, independente. E às vezes pode até te ajudar ou não, dependendo do contexto. E na hora do nosso atendimento, a mesma coisa. Então, independente de qualquer coisa. Só que aí politizaram, como estão, né, também, tentando politizar a parte de piada, essas coisas, e a gente vê o que não dá certo. E virou um negócio que a gente, né? O mundo tá politizando tudo, né? Tá, o mundo polarizado, rachou. né? O mundo rachou. E aí Você não tem um meio termo. Você não tem um Não. cara que fala, olha, eu não concordo com nenhum dos dois. É o Mureto e também aí também o cara, apedrejado. pô, já todo mundo Também em cima apedrejado. dele. Vamos lá, futebol. Bora. Qual que é a sua grande referência? Como é que você se vê São Paulino? Em que momento da sua vida? Quantos anos? Tem um pai, um tio? Meu pai e meu irmão, eles são São Paulinos, então minha referência são deles, desde pequeno. De arquibancada. De arquibancada, eu sou de 85, então assim, eu peguei uma fase assim, quando você tá começando a entender de futebol, eu tava assistindo depois do Sair de Baixo, São Paulo e Barcelona, São Paulo e Milan. Mundial. Porque era um jogo de madrugada, né, que passava, né, lá no Japão, quando era o torneio mundial. E aí você já tinha aquela paixão desde aquela época.
em relação a isso, então, e de querer ir no campo, de querer entrar junto com os jogadores. O Mundial. Na época que podia ir no CT. O Mundial é a sua grande influência. O Mundial é a minha grande sua grande influência. influência. Talvez um dos maiores times da história do São Paulo, se não o maior. Sim. 92, 93. 92, 93. Time do Tele. Time do Tele. E é engraçado, outro dia eu tava vendo sobre isso e o pessoal falando que talvez hoje o Tele não daria certo. Sobre a questão de como ele lida com os jogadores, talvez da falta de paciência da torcida. Um futebol mais ofensivo. Um futebol mais ofensivo. Então, assim... Será? Eu nunca me peguei pensando se Tele daria certo. Não, imagina, tem história do Tele que o Macedo, logo quando ele estava começando, um atacante de São Paulo, e imagina, ganhando seu primeiro dinheiro, ele foi lá e comprou um carro, se eu não me engano, tinha pintado o cabelo, ele pegou e mandou ele devolver o carro, e falou que primeiro era para comprar a casa para a mãe dele, para depois ele comprar um carro. Então, assim, você imagina hoje, Vou te contar. um treinador falando para um jogador, fala, meu amigo, você tá subindo agora, você não vai gastar dinheiro com carro, nem nada disso. Eu vou te contar uma história de bastidor, que eu não sei nem se eu poderia contar. Eu não vou citar nome, um jogador do São Paulo, pra você entender esse lance da molecada, quando vai acontecendo, né? E começa a receber o primeiro dinheiro. Eu não posso contar o nome do jogador, eu posso dizer que talvez ele tenha jogado no São Paulo. E quando ele era muito novo, ele pegou um dos primeiros salários, foi pegando salários, foi juntando a primeira grana, juntando, né? Acho que os caras compram um carro quando querem, quando começa a cair o salário de profissional. Acho que até naquela época. E aí ele comprou um carro e um diretor de São Paulo X estava em casa, os caras ligam pro cara de madrugada e falam, a gente tem um problema para resolver aqui. Se o senhor puder vir para cá, que a gente viu que é um jogador de São Paulo. E aí o diretor vai lá, eu não sei nem se eu posso estar contando isso. Gente, talvez seja mentira a história que eu tô contando, porque chegou em mim, não sei nem se é verdade. Mas diz que os caras tinham um corpo no porta... O cara comprou o carro e não abriu o porta-mala pra ver o que tá acontecendo. Você tá brincando. Os caras descobriram onde era o corpo e aí não deu problema, não deu mídia pro cara. Mas tipo, o moleque que comprou um carro com corpo no porta-mala. É esse nível da molecada que não tem essa estrutura toda e começa a cair um dinheiro na conta. Se não tem alguém que vai controlar... São Paulo ou Flamengo, você falou? Eu não falei nada, falei? Galera voltando aqui no YouTube pra tentar entender. Talvez eu tenha dito São Paulo, Viana. Mas não era a minha intenção. Eu não sei se eu posso contar essa história no ar. Essa história chegou em mim por alguém que eu tenho certeza que a fonte Canal policial. Canal policial. Mas a história aconteceu há muito tempo, já até prescreveu, o cara não foi culpado por nada. Era um Deu jogador... certo na carreira? Ele deu certo na carreira até um certo ponto. Se eu te falar o nome, você lembra. Porque talvez seja um cara que você acompanha muito no começo. Pode ser. Fora do ar, eu posso te contar. Quando desligar aqui a câmera que eu tivesse... Posição. Ele era um atacante. Atacante. Era atacante. O que dá um grande destaque, né? Porque se o cara... Claro. No futebol, renderia, hein? O meio atacante, ele dá... Sim, não, sim. renderia, galera. O diretor segurou bem a onda. A polícia, tipo... isso também já ouvi falar muito, não sei se é verdade. Diz que tem policial que às vezes passa pra mídia. Fala, tem um caso rolando aqui. Aí a mídia vai lá e... sim. Quem pegou não passou pra frente. O diretor foi muito bom no que fez. A história ficou ali e o cara não tinha culpa mesmo. Sim. A culpa dele foi comprar um carro e não abriu o porta-malas. Deixa eu ver se tem step. Opa, tem um corpo. Não, ele não fez isso. Caraca. Corpo. Quem que também não deixa um corpo? Quem nunca, né? Esqueceu um corpo no porta-mala. Futebol de segunda acontece sempre. A gente sempre deixa um corpo lá. Eu deixo toda segunda um corpo lá, cara. Pelo menos na Eu quadra. volto, Zagueiro, né? Eu volto no dia seguinte. Você não é zagueiro, você joga do meio... Eu nunca fui, na verdade, eu nunca fui zagueiro. Você joga do meio, né? Eu vim do salão, né? Do futebol de salão é um futebol dinâmico, né? É um futebol que também veio de ótimas gerações, assim, de assistir, Manuel Tobias, tudo mais. Você pegou o Manuel Tobias. Schumacher, eram uns caras, assim, feras, né? Você pegou a geração antes do Falcão. Uma geração antes do Falcão. Geração que os caras eram, tipo, o garoto propaganda da pênalti. Pra quem é mais novo e tá assistindo esse podcast, o Manuel Tobias é o Falcão da época. É, o Falcão da época do futebol de salão. Se tivesse mais mídia e... Assim, ele seria realmente comparado ao Falcão. Sim. Era... E até mesmo mais atenção da FIFA, né? Que hoje tem, né? Então você tem uma competição mais... Não tão valorizada, assim, financeiramente falando, mas, assim, mais exposta, né? Hoje você tem mais gente falando sobre. Eu não sei nem se é verdade, mas... Outra história que eu não sei se é verdade. Hoje é uma edição do Torcida Podcast com informações imprecisas.
Tá aqui, beirando aqui, ó, resvalando, batendo na fake news. Mas se eu não me engano, tem uma história de um jogador de Portugal que é fã do Falcão, que tem o Falcão tatuado na perna e foi jogar contra o Falcão. Tem uma parada assim. Caraca. Pesquisem depois. Não, isso não deve ser difícil. Pesquisem aí. O cara que é bom para um caramba também. O cara é bola. Demais, o cara que botou o Falcão o cara que ele fez, também ele é bom. Acho que já vi essa história passando em timeline da vida. Cara, Naldo. Não lembro o nome do cara. Não, eu vi no podcast que o Naldo Beni falou, exato. Junto com a história do corpo no porta-mala. Exatamente, viu? Foi nesse programa todas as informações. Consultem com o Naldo Beni. Se você encontrar. Seria incrível trazer o Naldo Beni aqui, né? Que eu poderia fazer isso um podcast inteiro e ninguém ia questionar. Nunca. Eu inventaria histórias incríveis. Nossa, sensacional. Aquele time do São Paulo é o time que começa a te fazer se apaixonar pelo São Paulo. E qual que é o primeiro jogo que você vai assistir? Você lembra? Você tem na sua cabeça o primeiro jogo em estádio? Que eu lembro foi, inclusive, uma derrota do São Paulo, se eu não me engano, pro Flamengo com gol do Romário. Putz. Tava na antiga arquibancada amarela. Não, laranja. Tava na antiga arquibancada laranja, que hoje fica a torcida independente, né? Na época não tinha tantos torcedores assim naquele jogo, e eu assisti o gol do Romário ali. E ali era uma mistura de sentimento ali, porque você imagina, ali deve ter sido ali por 94, 93. 94, 95. O Romário ele volta pro Brasil em 94 pro Flamengo. Então depois da Copa do Mundo. Então o Romário ele ganha aí. a Copa, ele é eleito o melhor do mundo, ele fala, que é uma grande loucura, né? Sim, exatamente. Uma loucura. inversão, né? Hoje ainda é mais pensável, né? De um ídolo teu voltar, ainda jogar futebol de qualidade no teu time. Naquela época você não imaginava Hoje isso. ainda é questionável a possibilidade. Naquela época, o cara que tá sendo eleito o melhor... Depois ele nunca tinha sido eleito o melhor do mundo. Ali na Copa do Mundo ele crava, ó, eu aqui sou o baixinho, tudo que ele fala, ele faz... E ele volta pro... Deve ser 95, 94, 95. E foi um marco, assim, de assistir, porque, além de tudo, não só apaixonado pelo São Paulo, mas por futebol, né? Então você tinha seu time de assistir e o cara esses do tetra. caras, Então você não ficou tão triste assim? Não. Igual, por exemplo, tive a oportunidade de conhecer o Daryl Pereira no evento no Morumbi. Caraca. Da Adidas, eu fui lá. Inclusive o Angelão tava comigo. Ângelo do Quem Não Faz Toma. Quem Não Faz Toma. O Ângelo é São Paulino, né? O Ângelo é São Paulino. Reza a lenda que o Ângelo tem um camarote no Morumbi, é verdade isso? Deixa eu ver se o Ângelo tem um camarote. Nunca perguntei na quadra, por vergonha. Não, mas o cara é famoso lá. Ilustre torcedor. E olha, vou te falar uma coisa. O Daryl Pereira falou pra ele que assistia a ele. Ele falou, não, eu que sou seu fã, falou pra ele. Caraca. Aí ele ficou mal sem graça, ele falou, não, vocês estão dando tapa na Globo, hein, não sei o quê. Ele ficou com uma cara assim, e o cara assistia realmente o programa deles na época, que tava na Rede TV ainda. Na época era encrenca. Era o encrenca. Era o perrengue. Era. E era na época, até pensei em vir com a camiseta, né, porque o lançamento da camiseta Deuses da Raça. Então era um evento que tava lá no restaurante que o Lugano tem lá dentro do estádio. E aí tava a participação dos jogadores uruguaios. O Ângelo é famoso. Tem menor... Você estava no estacionamento da quadra numa segunda-feira. Você tava. Da paçoca. Que chegou um moleque e fala: pô, você não é o Ângelo do encrenca, o Ângelo do perrengue, sim. E aí tem um cara que joga com a gente que também tem um podcast, gritando: ô, meu podcast. Você tem um Magu todo desesperado. E o podcast dele é um podcast bom, tem uma baita audiência. Sim, legal pra caramba. Eu sou incrível, o moleque reconhecendo o Angelão, a gente comprando as paçocas do moleque, pagando menos e pegando mais paçoca por isso, que eu acho um grande crime, e o Magu tentando convencer ele do podcast. Que eu esqueci o nome do podcast do Magu agora. Você vê quando o cara cola mais. Cola mais, que inclusive tá na camiseta do Futebol de Segunda. Exatamente. Se você tá aqui assistindo esse episódio, vai no Cola Mais, é um podcast muito legal do Magu, que é variado, assim, tem um monte de galera, um monte de gente que vai lá, e não tem aqui é segmentado, o futebol lá é de tudo. Não, lá é de todos. De todas as vertentes lá. O Magu, ele se vira nos 30. Então a história é, o Ângelo não tem um camarote, mas ele é muito conhecido. É influente, grande influente lá dentro. Aí você ia contar a história, eu te cortei, você tava falando da história do Morumbi. Não, aí foi sensacional, que a gente chegou, foi num evento lá, que era o lançamento da camiseta nova do São Paulo. Tinha um amigo meu que na época trabalhava na Adidas, o Romano, hoje ele tá no Podpah. No outro podcast, né? Caraca, o podcast Podpah. Talvez hoje o maior do Brasil.
Hoje acho que sim. Acho que é o maior do Brasil. Hoje que acho que Se é. colocar a importância, pode pá, inteligência limitada e flow brigando. Deve ser isso. Deve ser isso. E acho que você em quarto, talvez. O Torcida Podcast? É. Em quarto que tá voltando agora, mas é uma questão de tempo pra gente atropelar. Talvez sim. Eu acho que hoje talvez seja. Você sabe que, assim, eu tô brincando. Hoje tem vários. Tem uns caras no Rio lá que são narradores, que é muito bom deles. Tem uma galera grande que vai lá. O Romário... Os caras que viraram o programa na Sport TV, não assim? acho que é isso mesmo. Na ESPN, não sei qual que é a emissora. É isso. Acho que é Os caras do grupo da Globo. são bem bons. O Flow fez o Flow Flow Sport. Sports. Mas o primeiro podcast que você vai achar, pode caçar no YouTube. Primeiro podcast que você vai achar no YouTube com camisas, decoração temática, futebol, é o Torcida. Você. Isso começa no meio da pandemia, quando tá todo mundo fazendo podcasts variados. Eu sou o primeiro cara. Eu vi que começaram a pintar podcasts nichados. Já existiam muitos podcasts de futebol, mas nenhum no formato videocast também. Sim. Eu vou lá e sou o primeiro a jogar isso. E dando certo, foi no pior momento da minha vida, viu? No pior momento da minha vida. Aí eu queria fazer um monte de coisa pra ocupar a cabeça. E é assim que nasce o Torcida Podcast. Caraca, Só que por fazer 200 mil coisas, o Torcida Podcast acaba virando esse podcast por temporadas. Vai, faz um pouco. A ideia agora é não parar mais. É pra dar saudade. Eu gosto disso aqui. Falta tempo. Eu gosto disso aqui. Você tá... E é legal, né? Exatamente. É legal. Exatamente. Tem que aproveitar. Tava falando alguma coisa. Eu ia te contar alguma história sobre porta de estádio, que eu também faço a porta dos jogos. Foi quando eu fui no Morumbi, do evento lá que eu conheci Dario Pereira, né? De falar de outras referências, de conhecer. Isso. Quando que você vai... que nem eu tava comentando com você, a nossa geração, você podia entrar no CT, você podia conversar com o jogador, pedir autógrafo. Eu cheguei em treino no Parque São Jorge, CT de vocês. Eu cheguei em CT de São Paulo, ver treino, e do Palmeiras pra assistir. Caraca. Porque no Palmeiras, quando eu fui no CT do Palmeiras, na época eu ainda treinava em categoria de base do Palmeiras. Olha só. Eu passei por... Então, aí eu cheguei, lá tinha um esquema pra entrar. No do São Paulo, eu fui na cara de pau. Mas o teu desempenho sempre foi aquele? 15 minutos iniciais? Não, tinha um tempo que eu jogava o jogo inteiro. Caraca. Pra quem tá chegando aqui agora, eu vou, jogo 15 minutos e machuco e saio. Não, mas assim é assim que eu rompi a perna. Entrega tudo em 15 minutos. Dá uma impressionada e faz o machucado. Inclusive, nesse momento da gravação, eu tô machucado, tô fora do futebol. Mas, não, antes eu jogava o jogo inteiro. Ele do Palmeiras eu vesti ainda com conhecimento interno. Do São Paulo foi assim. Cheguei na porta do CT, e uma galera jogaram a molecada pra dentro e a gente viu o treino do São Paulo. Caraca. Não, era muito legal, cara. Era muito legal. Tava resgatando, tinha foto com o Dodô, Denilson. Os caras começando, né? Roger, o goleiro, que tinha vindo do Flamengo pro São Paulo. G Magazine, não que eu tenha visto. Axel. Lembra do Axel? O Axel jogou no Santos. Jogou no Santos. São Paulo e Corinthians. O Galo, na época, no São Paulo. Que também jogou no Santos e no Corinthians. Tem jogadores curiosos que jogaram nos 3 até nos 4 grandes. Luizão, né? Foi um deles. Luizão jogou nos 4. O Neto jogou nos 4. E jogou bem, né? O Neto jogou nos 4. Não, mas aí quando a gente fala de jogar uma coisa e agora entregar o Luizão... Quem que vai falar mal do Luizão? No Santos foi talvez a fase... no Santos, foi talvez, a fase, mas mesmo assim ele não foi mal. É. Jogou pouco no Santos. Mas agora Palmeiras, Corinthians, São Paulo... Ele destruiu nos 3. O Neto, que eu citei agora, jogou muito bem no Palmeiras e no Corinthians. No São Paulo é discutível. No Santos ele foi bem também, o Neto. São Paulo e é engraçado, ele tem um carinho especial. Acho que o pai dele é São Paulino, se não me engano. O irmão dele é... Ele teve uma passagem rápida ali. E ele não fala mal do São Paulo, não. E acho que nem do Palmeiras, assim. Ele fala porque é corintiano, roxo. Eu mas, não sei assim, nem... Eu nem lembro. De jogador, assim... Eu não lembro se tem mais alguém que passou nos 4. Nos 3, muitos. Em 3 dos 4, vários jogadores. Ricardinho. Nos 3, né? Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Palmeiras não. Não, acho que a gente não vai encontrar. Nos 4 a gente achou quem? O Luizão e o Neto. E o Neto. Acho difícil achar nos 4, é complicado. Bem complicado. O Rivaldo nos 3, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Rivaldo não passou no Santos. O Zete, São Paulo, Palmeiras e Santos. São Paulo, Palmeiras e Santos. É difícil encontrar. É difícil, nos né? Nos 4 é difícil. Depois eu vou pesquisar. Então é uma boa lição de casa. Você que está assistindo esse podcast agora, vai nos comentários. Você vai poder dar pause e procurar. Se eu fizer isso agora, eu vou dispersar e não vou conseguir seguir a entrevista. Se o Viana fizer isso também, ele vai dispersar e não vou conseguir dar a entrevista. Mas você que está aí assistindo agora, já vai lá pesquisa. E joga nos comentários. Tais jogadores jogaram nos 4 times. Acabando isso aqui vai ser minha lição de casa. Mas não vale... Tem que ser conhecido também, né? Ou não?
Vale qualquer um? Bom, mas concorda comigo, Viana, que se o cara jogou nos 4 grandes e não for conhecido, vale a pena. Tem a história de um cara, eu não vou lembrar o nome. Outra informação incompleta. Hoje eu tô incrível. Nossa. Pode procurar. Tem um cara que jogou em clubes grandes, mas não em 4 grandes de São Paulo. Em vários clubes grandes que ele não era jogador profissional. Ou ele enganou. Pode procurar. Tem vários. O jogador da farsa. Tem os que entram e jogam temporada. Mas esse cara, ele era amigo dos caras, era bom no chaveco, ele passou nos 3, 4 times grandes e não jogava. Ficava no banco, assinava contrato. A farsa não sei de quem. Procurem aí também, manda nos comentários. Mas não é o mesmo do corpo. Não é o mesmo do corpo. Não é. Não, do corpo ele ficou caracterizado pelo São Paulo no começo de carreira. Quando eu te falar que desligar a câmera, você fala, pô, cara, não é possível. Você vai falar, na hora você vai lembrar. Mas na hora você vai lembrar. Sério? Então... Era um cara. Fala, os caras. Oi? Antônio Carlos. Antônio Carlos jogou nos 4? Antônio Carlos Zago. Zagueiro. Antônio Carlos Zago. É, o não, Luizão a gente falou. Pô, a produção mandando aqui, hein? A produção furando. César Sampaio jogou nos 4? Jogou no São Paulo. Jogou nos 4. Corinthians. Jogou no Santos também. Caramba. Jogou no Corinthians. Olha, César Sampaio, a produção aqui hoje tá... Se eu te falar que não é nem produção, que são os sócios do estúdio, você vai acreditar. Os sócios aqui da REC 03 decidiram. Johnny Carlos, obrigado por terem. E mandaram bem pra caramba. Gostei do nosso operador novo, ele não é surdo. Isso me deixou muito feliz. Por ter um operador de vídeo e áudio que não é surdo, eu já fiquei. Que o outro, eu descobri que também era daltônico. Demorava um tempo pra ajeitar. Caraca! Vamos mudar a iluminação. Exato, mas bem lembrado, Antônio Carlos Zago e César Sampaio. Foi campeão, né? O Antônio Carlos eu sei que foi no São Paulo, eu sei que foi no Palmeiras e sei que foi no Corinthians. O Antônio... No Corinthians foi? Eu não sei. Sabe quanto? Por pouco, essa é uma teoria minha sobre Corinthians. Por muito pouco, o Corinthians não tem uma das maiores zagas da história. Porque quando o Antônio Carlos Zago sai, o Gamarra chega. Pensa numa zaga com Antônio Carlos Zago e Gamarro. Gamarra acabou. Não, Gamarra e Antônio Carlos Zago, não passa ninguém. O Gamarra era o filho da bola. Mas quem que era a dupla dele? Fábio Luciano? A dupla do Gamarra era o Batata. Não, o Célio Silva. Não era dessa época? Gamarra era Batata. E teve um outro cara também que eu vou tentar lembrar. O Batata foi dupla com o Gamarra. Era uma pena, porque... Batata. Eu não sei se o Adilson Batista foi ou não foi. Adilson Batista. Há uma possibilidade, que é o time de 98 para 99. 99 é uma parada... É o time de 99? Acho que é de 98 a 99, é. Batata e Neném, se eu não me engano. Tinha um zagueiro chamado Neném também. Não, Essa era a dupla. Os caras estão pesquisando, certeza. Vocês estão pesquisando aí? Mas Neném? Neném e Batata. Pode procurar time do Corinthians de 99. O São Paulo tinha um zagueiro Nem. Neném, eu acho, Batata. Pode procurar time do Corinthians de 1999. Gamarra, vê quem tá fazendo zaga com Gamarra nesse time. Eu acho que pode ser o Batata. O Adilson, acho que era o Adilson Batista. O Adilson, lembro do Adilson. O Fábio Luciano não foi capitão? O Adilson, lembro do Adilson em 2000. A zaga de 2000. Ou será que veio depois? A zaga de 2000 é Fábio Luciano e Adilson. Acho que a zaga do Mundial é Fábio Luciano e Adilson, Kleber na esquerda e Índio na direita. Se eu não me engano, é isso. Verdade. Se eu não me engano, é isso. Aí, um anterior ali, se eu não me engano... Eu nem sei quem era o lateral direito desse time que tinha o Gamarra. Não sei se era o... Putz, o Leandro Silva, não sei. Tentando lembrar quem que era o lateral. Talvez seja o Índio, eu tô vacilando. Mas era Gamarra e Batata... Índio? Era o Índio mesmo? Lateral direito, Índio, César Prats. César Prats era a reserva desse Rodrigo time. E André Santos. Zagueiros, Neném. Neném. Gamarra, João Carlos. João Carlos e Neném. Carlos. Mas o Batata, ele aparece Batata, algum... 99, Cris, 99. Cris! Se lembraram? Eles estão falando Cris, Luciano Dias, Cris, Batata. O Cris, ele joga 99 para 2000. Verdade. É isso mesmo. Esses são os zagueiros do Corinthians. Jogando bem, né? Bem... Exato. A fase dele no Corinthians e no Cruzeiro... No Cruzeiro ele ganha tríplice coroa, né? Aquele time lá também... É o time do Lucha. É. Você falou do Tele. Pô, não sei se hoje o Tele daria certo no futebol. O Luxemburgo, você acha que hoje ele não emplaca quando ele pega... Recentemente ele pegou o Corinthians, acho que pegou o Vasco um tempo atrás, tem uma parada assim. Você acha que o Luxemburgo ele não enquadra hoje porque justamente ele tá na pegada antiga ou porque o Lucha virou um manager, ele abriu mão de ser técnico para se tornar um... Eu acho que existe um Lucha antes e depois do Real Madrid, né? Tanto é que você vê o quanto que, assim, eu não sei até que ponto ele se auto-intitulava, né, como manager nessa época aí. Sim. Que ele teve essa mudança. Isso.
E aí eu não sei se mudou muito a questão de influência dele no meio e tudo mais, e as outras coisas começaram a ser mais interessantes do que o papo de jogador mesmo, né? Porque ele era aquele cara que ele cobrava, mas ele tava ali na resenha e tudo mais, às vezes até demais, né? Às vezes Verdade. até na própria Histórias com concentração. concentração. Ele e o Marcelinho, por histórias que contam o protagonista. Exatamente. Lá vem eu de novo com uma informação que não vai acrescentar. Olha, dizem que ele e o Marcelinho. Todo mundo sabe dessa história. Essa história é Eu clássico, só não sei né? se eu posso verbalizar, porque eu não sei onde foi. Quem conhece bastidores um pouco sabe. Você conhece os caras que é de bastidores, você deve saber dessa história. Sim. É o que Então, dizem. assim, era um cara que ele era do grupo, né? Então, e ao mesmo tempo que colocava respeito, né, no pessoal, no time. Depois, eu acho que o futebol mudou muito e ele também mudou muito. Então, eu acho que ele não tava mais com saco, assim, sabe? Certo. Pra fazer, porque talvez você treinar o Enzo, treinar, sabe? Não é a mesma verdade, coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma Imagina. coisa. Você acha que esse. Então, eu tenho uma pergunta pro Luxemburgo que eu já vou fazer, só que eu vou abrir uma aba aqui. Você acha que esse excesso de Enzo é justamente pela falta de campos de terra? Foram matando a várzea Sim. e aí você cria um monte de campo de grama sintética. Sim. Você acaba meio que elitizando um pouco do futebol Sim. brasileiro. Não que não exista ainda futebol na várzea, não que existam campinhos, mas assim diminuiu de forma Mas brutal. mudou muito. Você quer pegar um case de sucesso, você pega aí o Kings League. A final do Kings League vai ser agora, domingo. Eu se não me acompanho a engano. Kings League, mas eu Não, sei eu também não. eu sei que existe. Eu também não. Eu sei que existe. Mas pra você ver o quanto... Porque a gente é de perfil diferente de gosto, assim, de querer... se estiver passando na televisão Palmeiras e Bolívar, eu vou assistir Palmeiras e Bolívar. Eu não vou assistir Eu assisto o Série time C. do Neymar. Eu assisto Série B, Viana. Então, eu não vou assistir o time do Neymar lá, da Na Fúria, que tá na Kings League. final, É. e contra não sei quem. Porque não é meu perfil. Só que aí eu tava vendo os números levantados em relação também de espectadores torcido Caramba 4, é um evento gigantesco, meu amigo. É muito Então, quando Enzo em você- campo e muito é. Enzo assistindo. Muito, muito. É um evento gigante. Tanto é que a final vai ser aqui no Allianz. Eles vão trocar o sintético, eu tava ouvindo hoje na hora do almoço, pelo sintético que eles usam no Kings League, e a final vai ser lá. Caraca. Você imaginaria a final de um futebol Um despretensioso? torneio de internet. Futset de internet. Futset de internet. Você Você acha que tem eles- um espaço desse? Lota não, mas você acha que dá meia casa no Allianz? Eu acho que até lota, talvez. Você acha que os caras lotam? Cara, Eu acho seria que algo assustador, Fazendo uma né? piada, a torcida do Santos lotou. Ó, foi o Viana, tá? Procurem no Instagram, @Rafael. torcida sério, do Santos procurem lá, bateu o não foi? recorde aí do Você vai chegar no estádio, Instagram do dele, ele vai estar de jaleco falando sobre... Mas pode... Ô, Santos, o quê? O que você tá falando do time do meu avô? Eu Não, jamais... Porque brincadeira. você faz piada com isso, dá problema. Mas você sabe que o Santos nem lotou realmente o Allianz. Era metade era realmente torcedor, a outra metade eram os cuidadores. Agora pode procurar o Bernardo Veloso e me atacar, viu? Tamo junto agora. Agora os dois bateram, tá bom? Não vou fugir da minha responsabilidade. Ai, caramba. A pergunta que eu ia te fazer, que eu desviei e abri Então, a aba... eu acho que isso daí mudou muito, se você pegar. Porque é um mercado que vai crescer. E, se eu não me engano, inclusive teve um dia aí, eu tava assistindo, acho que é um time da Série B ou da Série C, que tava contratando um desses caras de time de Kings League. Eu sei que o Fred, que hoje apresenta o Globo Esporte, ele jogou futsal profissional pelo Magnus. É isso? Magnus? Que é o time, a marca de ração? Sim. É isso. E Acho que é lá do Paraná, E sei eu lá, lembro alguma de um coisa assim. MC que tentou profissionalizar, não vou lembrar o nome do cara, mano, um MC que tentou profissionalizar, e aí era também Série B, Série C, mas era um MC que jogava bem, e a galera da internet sabia que ele jogava bem, por isso que ele chegou a tentar fazer teste, não sei nem se chegou a jogar ou não jogar, mas eu não duvido, comecei esses caras começar a ter oportunidade de teste em profissional. Mas assim, pra você ver que, assim, apesar dos pesares, a gente sabe que não é uma tarefa simples, né? E aí eu falo com propriedade, porque eu lembro de 2005, simplesmente o Falcão Na mão do Leão. na mão do No Leão. seu São Paulo. No meu São Paulo. Frustração pra todo mundo, pra Pra torcedor todo de São mundo. Paulo, pro Falcão, pra torcedores de outros times que queriam ver o Todo Falcão mundo jogando queria campo. ver o Falcão em campo. Falar, Exato. pô, o cara, ele é assim, bom, no salão não tinha o que falar, né? Ele era a Ele é o questão Pelé do salão. Ele era o Pelé do Ele é o salão. Pelé do salão. Você tenta falar assim, puta, tem um cara pau a pau, vai, Cristiano Ronaldo e Messi. Você fala assim, tem um cara
você não vem na cabeça assim logo. Lógico que a gente tem muitos caras bons aqui no Brasil, mas assim, de midiático, assim, você não... No futsal? No futsal, Você tem que não... voltar lá e no Manuel Tobias. É, É o exatamente. mais próximo do Falcão que eu vi jogar. Exatamente. Aí, E discutível demais, porque o Manuel Tobias era mais eficiente, eu acho, e menos plástica. muito menos plástico. Ele era... Mas era muito ele de uma eficiente. técnica... Mas muito eficiente. A técnica muito apurada. Tão apurada quanto a do Falcão, menos E plástico. com o mas nome no tênis, na costeira, né? era o Na- tênis na- da pênalti. Da pênalti. Eu tive o pênalti Manuel Tobias. Nossa, ali era o que Isso. há naquela época. Então aí hoje você vê, tipo, Aí você fez o uma Falcão você fez uma boa entrando analogia. pro campo e aí contratando alguém do Kings League pro futebol profissional. Será que o desempenho é igual? Não é. A gente sabe que não é. Quando a gente vai ver no... O preparo não é igual. A No gente frigir brinca, dos ovos, né? A não gente brinca de rola do mesmo segunda-feira, jeito. né? Quantas vezes que a gente não fez o campão lá, você não teve oportunidade de jogar? Chegou a fazer campão lá? Já. Caraca, já. nunca- E quando a gente joga campão lá no Nacional, a pegada é totalmente diferente. Muda tudo. Sabe quando você dá o tapa na bola? Que aí você fala, caramba, vou cruzar, vou lá mandar pro outro lateral. A bola vai até... No meio do campo. Você bate e fala, vou fatiar no meio do campo, no pé do adversário. Fala, não era esse meu plano. Cara, eu não sabia que você já tinha usado o campo inteiro. do Nacional. Sensacional. A gente joga no campo do Nacional esse futebol de segunda com os radialistas, Sim. alguns artistas que a gente citou agora aqui, né, no começo do Torcida. E a gente joga, o campo divide em 4 lá. Sim, lá E a gente divide em joga 4. um quarto do campo, é o que a gente usa. Eu não sabia que tinha. Eu cheguei a jogar naquele campo mesmo contra o Nacional. No estádio deles. Eu joguei mesmo, né? naquele campo de terra. Ah, tá. O quase gol mais bonito da minha vida eu ia fazer naquele campo. O Nacional já foi muito mais glamuroso, né? Em São Sim, Paulo. eu fiz teste no Nacional. Eu cheguei a ficar um tempo treinando no Nacional quando era moleque. É. Sim, o Nacional era o... Porque todo mundo Tinha amigos meus que todo treinavam mundo, todo lá. mundo tinha duas impressões e era verdade. Que a galera dos CTs da frente iam pular pra ver o que tava acontecendo no Nacional e de repente pescar algum moleque. Então, pô, vou jogar no Nacional. Também tinha isso. E, também tinha e na isso. Taça São Paulo, o time do Nacional mostrava que Sim. tinha uma categoria de Sim. base. Era um campo, era um lugar bom de peneira em São Paulo por ser centralizado. Então, nessa época do Nacional, eu treinei no Nacional durante o tempo com o Seu Jura. Galera que chegou a frequentar o Nacional sabe, Seu Jura. Caraca. Treinei acho que uns 6 meses com o Seu Jura lá, mas foi meu primeiro momento na minha vida com futebol. Eu achava que eu era meia direito, eu era muito rápido. Então eu tava na posição errada, mas isso impressionava o Jura, o técnico. E por algum motivo eu não fiquei no De Nacional. você fazer tudo errado? Ou... De fazer tudo errado. O Júlio falava, eu acho que é por isso que ele não vai ficar aqui. Ah, eu tô vendo potencial nesse cara Tô aqui. vendo potencial nesse Ele é muito engraçado, hein? Ele é muito engraçado. Vai esse ser um cara. bom comediante, mas não vai ser um brother de futebol. Eu vivi essa época do Nacional, Viana, eu vivi. Mas o quase gol mais bonito que eu fiz na minha vida foi nesse campo, que a gente joga hoje ali um quarto, que quando eles abrem vira um campo inteiro. Ele era um campo de terra, jogando contra o Nacional. Eu cheguei a jogar no estádio também contra o Nacional, mas cheguei a jogar contra o Nacional, era um campo de terra ali. Caraca. Ali onde a gente joga era um campo de terra. Eu quase fiz um gol que me lançaram pra dentro da área, eu dei um chapéu pra trás no que o zagueiro tava marcando e virei uma bicicleta que passou um palmo do ângulo. O ângulo da onde? Do ângulo do goleiro, né? Do Da gol. trave, Ah. existe uma trave, e aí você passa perto do ângulo e o goleiro dá uma ponte que é Não, que valorizar eu sei muito. que você é bom, mas aí me impressionou esse... Não, na época... Mas assim, eu nunca fui técnico. Eu corro. Eu era muito rápido. Dedicado. Você é um Eu- cara esforçado. Eu era um centroavante muito rápido, que fuçava gol. Eu era muito fuçador de gol. Tipo o Leandro Guerreiro. Tipo o Leandro Guerreiro. Uma bela comparação. Você podia falar tudo, né, Viana? Mas obrigado por me minimizar e me deixar pra baixo. Eu vou embora daqui Não, 3 você tá de sacanagem. Leandro Você tá de Guerreiro. sacanagem. Você falar qualquer São Paulino, não é à toa que o cara tem um camarote no São Paulo hoje lá. Leandro Guerreiro tem São... Ele foi um cara jogando no Corinthians e São Paulo. É, ele jogou no Corinthians Não, e era um São baita- Paulo. baita centroavante. Mas ele era um cara... Não achava ele craque, mas eu achava um cara... Fuçador de gol. Muito. E um cara dedicado pra caramba. Eu tô aqui tirando um sarro, pô, você tá me minimizando. Subiu em cima da trave pra comemorar, sim. emblemático, Leandro brasileiro. Guerreiro hoje seria titular na maioria dos times. Com toda É certeza. uma espécie de extinção, Com centroavante e toda meia. certeza. Na minha, vou fazer uma comparação assim. Na minha visão, ele é uma versão do Rato muito melhor. Putz, bem melhor. Muito melhor. Bem melhor. Bem... Uma versão de pontas, assim, que bem ajudava observado. naquela ida e volta, que o treinador começou já a gostar, né? Do ponta começar a voltar para marcar a lateral. E aí ele começou a ser um desses caras aí. Abri muitas aspas, então eu vou voltar aqui pra chegar na pergunta que eu ia te fazer antes de abrir essas abas. Você gostaria de ver o Luxemburgo treinando no São Paulo? Você sabe... Surgiu esse papo um tempo atrás. Então, mas a gente sempre ouviu, sempre teve muito isso, né? Porque ele foi o único time que ele não treinou. É, dos 4 aqui de São Paulo. Então, fala que ele gostaria muito de ter treinado São Paulo. Só que a torcida do São Paulo sempre foi muito com o pé atrás com ele. Eu Até- acho até- que será que por porque ele grandes foi- identificações Com Palmeiras e e de Corinthians. grandes embates, né? Que a gente teve, né? Na época com
Com o próprio Santos também, Corinthians, Santos e Palmeiras. Acho que os grandes embates do Luxemburgo pelo Palmeiras é com o São Paulo, né? Então, não Corinthians e São Paulo, eu acho. Então, aí, Palmeiras e São Paulo, É né? onde tem os grandes embates na vida do Luxemburgo pelo Palmeiras, né? E sempre teve muito disso. Então, eu lembro, assim, todas as... Puta, caiu algum técnico. Quem que vai... Quem tá cotado? Luxemburgo sempre tava entre eles, mas nunca era a maioria dos torcedores. Os torcedores não queriam ver muito o Luxemburgo no São Paulo. Tinha uns que ainda queriam apostar, mas isso era antes dessa época aí de... que ele era o manager. Isso. Né? Antes de ser essa versão manager. Eu vou para 2 pontos pra gente fechar a edição de hoje. O segundo ponto, o ponto que vai fechar, como eu sempre fecho, torcida podcast, eu vou te pedir para escalar o seu São Paulo de todos os tempos. A gente vai conversar sobre o seu São Paulo passo a passo, jogador a jogador. Mas antes disso, eu queria te perguntar, como pediatra, eu não sei se você tem essa informação, os clubes têm um acompanhamento de pediatria em categorias de base? Porque eu sei que tem fisiologista, tem preparador físico, hoje tem psicólogo. Esse trabalho existe dentro dos clubes? Você tem essa informação? Não. Eu acho que não, tá? Eu acho que não. E aí vem minha segunda pergunta. Onde que prejudica não existindo esse trabalho em categorias de base? Deveria ter um pediatra, eu acho. Se você tem lá, sei lá, 500 moleques, se você pegar do sub-21 ao sub-12, sei lá... Mano, quantos moleques tem aí? Se fizer as contas, Sim. tinha que ter no mínimo um pediatra de plantão oficial do clube. Sim. Além de tudo, porque assim, quando a gente vai falar, a gente tá falando de formação, né? A gente tá falando de formação do atleta, mas não só a formação de um atleta, mas pensando na formação de uma pessoa, de um ser humano. Então, quando você, imaginando, colocando o teu filho para jogar num lugar, e ainda mais de famílias, às vezes, muito humildes, que às vezes não tem esse tipo de acompanhamento profissional, seria mais do que ideal, né? Você ter um profissional desse nos clubes. Mas eu desconheço, porque senão já teria... pipocado essas informações, sabe? Eu gosto bastante de esporte, inclusive hoje onde eu trabalho numa clínica de ortopedia pediátrica, e eles estão sendo meio que pioneiros para fazer uma parceria com o Palmeiras para ter esse perfil já de cuidado pediátrico, já na parte ortopédica desde cedo, mas o próprio pediatra em si não. E eu acho que seria interessante, porque talvez você não veria tantas crianças, tanta molecada aí, porque a maioria não dá certo, né? Uma vez mostrou numa reportagem... É um grande campo de frustração. Sim, é um grande campo de frustração. Existem lá 36 no elenco e todo ano sobem 36 que venceram a idade. Sim. Você não tem mais idade, você tinha 21, você tem 22, tchau. Você tinha 21, 22, tal, você aproveita 3, 4, vai 30 embora. Inclusive, quando eles pegaram... Porque a gente, aqui a gente é muito do polo, né? Do futebol, assim, no sentido do Rio, São Paulo, aqui tudo mais, muito forte. Você acaba achando que o salário do jogador ele é igual no Brasil inteiro, né? E não. Na verdade, é uma pequena parcela. Só que como a gente tá no dia a dia disso, a gente acha que é todo mundo, mas não. A pequena parcela dos jogadores profissionais... O cara da média lá, que é do meio de tabela pra baixo até Série C, os salários são... Pra lá, pra Série D e tudo Série mais. D e Série C deve ser, sei lá, 3, 2 mil reais. Tem jogador que não ganha salário mínimo. E aí você pega hoje acaba o Ferreira, conciliando. O moleque de São Paulo, Ferreirinha? Ferreirão renovou o contrato. Mas que era categoria de base. Ele era categoria de base. Mas até então o salário dele tava de 15 mil reais, acho. 15 ou 20 mil reais, alguma coisa assim. Mas 15, 20 mil reais pra quem tem 18, 17 anos. É muita grana. Eu conheço o pai do João Pedro, goleiro da base de vocês. Que inclusive hoje ele tá no profissional. Sim. O pai do João Pedro é meu mecânico. Caraca. É o Edu. O Edu é gente boa demais. E eu conheço o João. O João já foi no meu show já. O João, muito parceiro, assim. Da Taça São Paulo, o João me chamou, me ligou. Teve carinho e falou: Bernardo, quer vir assistir a final? E aí eu não consegui por um motivo que acho que era trabalho, não podia, eu queria ter ido. Mesmo sendo corintiano e tendo o convite de um São Paulino, eu teria ido com o maior prazer. Lógico. Eu torço pelo moleque, torço demais. E eu meio que acompanho, converso com o Du e ele me conta, né? Como é que é esse período onde eles chegaram agora.
o Ferreirão, como é que é o nome do outro menino lá? O Rian. O Rian Francisco. Rian Francisco. O Alves, Gabriel Alves. O João Pedro. Quando eles chegam nesse gargalo, a cabeça do rapaz deve ser um turbilhão de dúvidas. E é nisso que eu falo. Será que todo mundo tem a preocupação? Porque não é todo mundo que vai ter um centro de Cotia, que nem o São Paulo tem, o Palmeiras tem, os grandes clubes têm, de ter uma psicóloga e tudo mais. Porque como que você vai lidar com essa transformação? De alguém que muitas vezes veio da periferia, ganhou o auge, porque cá entre nós, você ganhar 15 mil num grande clube de São Paulo é um auge dentro da família do cara, né? A gente não sabe se ele vai dar certo ou não no mundo futebolístico, mas dentro da realidade, ele é o sucesso da família, ele é... Quando você começa a postar... Porque, exatamente, ele acaba sendo visto como uma possível liberdade financeira de muitos dentro da família. De que muitos. E aí vai ajeitar a vida do irmão, da mãe... E aí pega você, com 17 anos de idade... Qual que seria a tua cabeça diante de uma situação dessa? Pô, você tem 17 anos, você tem que... Essa responsabilidade começa a cair na sua conta todo mês 15, 20 mil. É bagunça. E filho, tem imposto. Você lembra? Você sabe o que é contador? Imagina. Você não tem noção. Não tem essa tem conversa. Tanta coisa que você tem tanta Você não tem noção porque a gente não é ensinado. Não. Normalmente. Investir, vamos investir. Pode ser que isso dure na 3, 4 normal. anos. Vamos investir esse dinheiro aqui que vai cair. Exatamente. Não tem essa... Não deve, Filho, não se você sei. se machucar amanhã... O clube não O sei Zubeldia, que é técnico de São Paulo atualmente, ele se machucou com 23 anos de idade, se eu não me engano. Se aposentou com 27, alguma coisa assim. E aí você pega, imagina uma situação dessa de um jogador que você se aposenta e aí? Quem que vai cuidar de você financeiramente? É isso. Então, fica aí a dica para os clubes. Isso seria super pediatra interessante. dentro das categorias de base. Para encerrar, eu quero ser o São Paulo de 1 a 11, né? Inclusive técnico. Quero lá. Qual que é o esquema que você vai querer montar? O 4-3-3, 4-4-2, 3-5. Qual que é o 3-5-2? Qual que é o São Paulo que você quer montar? Você abriu o videogame, Viana. Cara, E você abriu o Lenches, você pode colocar quem você quiser na bagaça. Eu vou colocar um 3-5-2 aí pra dar uma moral pra parte da zaga do São Paulo aí, que muitas vezes o 3-5-2 salvou o São Paulo, viu? Principalmente na era do Muricy, no próprio questão do Mundial também. O último Mundial do Brasil, da seleção brasileira, foi um 3-5-2. Caraca, né? o Edmilson jogando demais. Naquela época, ele você entra lembra? Ele entra na sua seleção? Não. Não? Vamos lá, seu goleiro. Meu goleiro é o Rogério Ceni. Todas Pra as mim é vezes, o maior ídolo. todas as vezes que um São Paulo fala Rogério Ceni ou Zete, eu pergunto por que não o outro. Não vou te poupar disso. Não. Eu gosto do Zete. Tem uma foto com o Zete no Mesa Redonda. Oh, que legal. Que uma vez eu fui Imagina, eu era molequinho, meu pai trabalhava na Casper Libre. Eu fui lá assistir Mesa Redonda. Tá o Zete. Gol e pioca. Gol e pioca. Aí era o gol do Cafu e era o gol do Sorato, jogador do Palmeiras. Centroavante, E aí ele perguntando pra quem tava no auditório lá. E aí pegou, era criança, qual que era? Todo mundo votando, Sorato. O gol do Cafu tinha sido um gol, tipo, cagado pra caramba. Eu fui o único lá, convicto, São Paulino pra caramba. Cafu. Então você viu que eu não fujo, não. Vamos lá, Cafu. Vamos lá, goleiro. Rogério Ceni. Seus 3 zagueiros. Meus 3 zagueiros, vou colocar além aí... do Dario. Dario Pereira, né, tem que estar. Eu imaginei. E eu vou colocar o Lugano, não por questões de técnica, mas eu vou falar, pô, você tem experiência disso, eu acho que não tem nada melhor do que você ter um cara que trabalha com tesão na tua empresa, que veste a camisa, que dá vida por isso. E ele fazia isso no São Paulo, cara. Acho justo, o Lugano tem uma história maravilhosa no São Paulo. Ele veio de um jogador, jogador de desacreditado, contratado do presidente na época, do Marcelo Portugal Gouveia. Foi um dos casos de jogador DVD na época ou não? Ah, provavelmente. De jogador de DVD na época, né? E desacreditado, né? E o cara se transformou assim, tipo, num jogador assim que deu sangue no São Paulo. Então eu colocaria ele como zagueiro, junto com o Dario Pereira, colocaria o Ronaldão também aí. Pela zaga. Pra compor a zaga. Ronaldão simbólico no time que te fez... Lateral esquerdo, pra mim, que eu vi jogar, Serginho. Você tem 2 alas nesse time de 5. Você tem que colocar 3 jogadores de meio campo e 2 alas. Eu vou colocar 2 alas. Serginho na esquerda e quem na direita? E aí, eu ficaria muito na dúvida. Eu vou colocar o Cafu. Cafu pra a dúvida mim, era com quem? Com o Cicinho. Pô. Com o Cicinho. Que o Cicinho, ele veio também... Jogou muito. Jogou demais no São Paulo e também depois não teve muita cabeça, assim, em questão de segmento de carreira, né?
Mas o Cafu, ele é diferenciado, né? Você vê até hoje, Sim. né? Ele jogando. A história você dele na vê- seleção. Você vê um cara totalmente. E é do que eu falo, de ter histórias do Tele, e do Tele ficar fazendo ele chutar a bola repetida de várias vezes. A história dele do Milan. Não, então. Aí se você pegar hoje, você vai falar pro jogador, ó, você tá batendo errado. O cara talvez vai mandar você pra aquele lugar. Entendeu? É isso. Então, pra mim, meus dois alas seriam esses. Minha dupla Seu ali, volante. Um volante e 2 meias. Um volante, segundo aí. Vou colocar. Caramba, tem gente pra caramba, hein? Mas vou colocar ali. Josué. Josué e Mineiro são grandes caras. Você vai colocar o Josué Mineiro? É. E aí você precisa de um meia nesse time. Não, Raí. Raí? Então, com- então ficou seus 5 no meio de campo. Seus dois alas, Serginho e Cafu. Josué, Mineiro e Raí. É, Seus dois atacantes. meus dois atacantes. Leandro Guerreiro e... Tô sabendo que não, tô sabendo que não. Ai, Seria bom, seria do caramba. Não, pra mim, atacante eu vou colocar Miller e Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano é muito ídolo de vocês, né? É. Muito ídolo. E vou te falar que. Você não viu o Careca, é né? outro cara. Vi pouco, né? Por isso que Entre o talvez Luiz fica. Fabiano. Se você for perguntar a seleção para outras pessoas, vão ter várias versões, né? Mas assim, do É que que eu vi. você usou a que você viu. É, eu deixo, do que eu vi, eu do deixo, que eu eu vi. deixo o livro pra montar a que você viu, a que você... É. Eu não, também não, não, tem que ser tecnicamente. Não, às vezes você pode montar de 1 a 11 do coração. Eu só quero saber qual que é o cara que... Sim. E acho legal o cara que monta tecnicamente falando, ou o cara que... Não, esse foi melhor que acho do caramba. Sim. Técnico? Não, o técnico, aí eu coloco o Muricy. Boa. O que eu te cortei, perdão? Você falou alguma coisa? Não. Que eu ia falar do Luiz Fabiano, que era outro também. Que talvez fosse é o melhor atacante do mundo. Não é. Mas é aquele cara também que, quando ele vestiu a camiseta do São Paulo, foi uma identificação gigantesca. Eu jamais questionaria a escalação de um cara que foi titular na Copa do Mundo. Entendeu? Então, assim. É isso. E tá entre os top 3 em relação de artilheiro de São Paulo. É isso. Entendeu? Então, você tem uma dessa. E o Miller era genial, né? O Miller dispensa comentários. O Miller jogava demais. Jogou Palmeiras, São Paulo. Corinthians e Santos. O Miller jogou nos 4. Aí, ó. O Miller jogou no... Cadê a nossa... Sócios do estúdio que trabalham como produção abandonaram pra tomar café. Verdade, o Miller jogou nos 4. Corinthians eu lembro, Palmeiras e São Paulo muito. E Santos também, o Miller jogou nos 4. Nossa, Como é que eu lembro passou? que uma das minhas piores frustrações de torcedor, São Paulo e Cruzeiro, Copa do Brasil, final, e o Miller decidiu pro Cruzeiro naquele... E eu acho que dos 4 grandes de São Paulo, o que ele menos jogou foi o Corinthians. É. Foi muito bem no Santos. No São Paulo, eu acho que o auge dele, moleque, até ele... É mais ou menos quando ele vai pra Copa, Sim, né? sim, Ele sim. vai pra Copa, não vai? Vai. Ele é reserva na de 94? Reserva. É isso mesmo? Não tô viajando? Reserva. E o Miller, ele... No Palmeiras, ele muda o estilo de jogar e aí ele vira um garçom. Cara, inclusive, ele passou por essa fase na carreira de mudança de posicionamento. E o Miller só não foi maior do que ele poderia ter sido no futebol, porque a seleção não foi uma vitrine muito incrível pro Miller, porque ele tinha uma rixa muito pesada com o Romário. Então, tinha Sabia muito... disso? Não. Então, essa não é uma minha informação, essa é de fato. Aconteceu. Sim, se você assistiu o documentário do Romário, você já começa a entender. Tinha realmente uma. O documentário do Romário. Mas mostra que eles têm a treta. Quem tá certo ou tá errado é uma outra história. A treta começa em seleção de base. Caraca. Exatamente, Miller e Romário. Eles Mas têm. com quem que o Romário não brigou? Mas algumas brigas do Romário são mais acentuadas. Tem umas emblemáticas. E aí, quando né? o Miller é um cara que tá começando meio que na mesma época que o Romário, os dois vão brigar por posição numa seleção Não, brasileira, aí o pau Não, come mesmo. Mas pega aí essa época aí, sobrava, cara. Cara, pra você convocar. Sim. Imagina, O Miller no futebol de hoje seria um deus do futebol. Imagina. Real hoje Madrid, você ganha Barcelona, fácil. Total. Sim. Imagina se você for ver que o Vitor Roque foi contratado pelo Barcelona e tudo mais. É isso. Mas é um baita jogador também. Hein? Baita jogador. Calma que ele... Eu estou vindo de um corintiano, ainda vai dar bons frutos pro palmeirense. Não sei se tudo isso que investiram. Eu mas acho vai dar que bons mais o Paulinho, você acredita? frutos. É que quando o Palmeiras conseguir ajeitar a parte física do Paulinho e tiver Paulinho e Roque Júnior, os dois... Roque Júnior? O Vitor Roque. Eu chamei o Vitor Roque de Roque Júnior na porta da arena do Palmeiras entrevistando o torcedor umas 2 vezes. Cara... Não foi pro ar. Que era um off. Eu teria tomado uma comida no ar incrível. O Vitor Roque com o Paulinho.
E é uma pena que quando os dois engrenarem é quando o Estevão vai embora. Porque se o Palmeiras tivesse esse ataque engrenado, Paulinho... mas eu tenho uma dúvida. Você fala Estevão, mas não tá escrito Estevão? Estevão. Por que Estevão que do o pessoal povo. não assume? Eu não sei, Estevão Não do fala. povo. Estevão do povo. Eu teria abordado Senhor melhor Estevão. isso. Usaria isso, senhor Estevão. Senhor Estevão na camiseta. É lógico. Viana, Estevão. muito obrigado, cara. Foi muito do caramba mesmo. Queria te agradecer de verdade. Seu @, pra quem quiser te Tamo seguir. junto. Um pediatra incrível. Um pediatra dos melhores que tem no Brasil. Fazer Pediatra piada com o Santista. de filhos de famosos. Se você é santista, pode levar seu neto que ele atende. Fui eu, não foi ele. Não vai no perfil do doutor Rafael, não. Doutor Rafael... Dr. Rafael Placeres. @dr.Rafael Placeres. Placeres. Pode confiar seu filho na mão de doutor Rafael que você vai ser atendido com o doutor dos filhos dos famosos. Muito obrigado para você que ficou aqui no Torcida Podcast até agora. Se inscreve no canal, isso é muito importante para o andamento deste podcast, tá bom? Curta o que tá rolando agora aqui, você assistiu até agora, então pelo menos deixa um like, é de graça, não custa nada e ajuda demais também o canal, tá bom? Deixe seu comentário, é sempre muito bem-vindo. Se for criticando, a gente apaga, porque a gente é bom nisso. O podcast ainda não tá estourado. Pá! Não pode, passa e xinga, passa lá, que nós apaga, ó que legal. Valeu, muito obrigado. Até a próxima, tchau, tchau.